Olá, banqueiros e banqueiras! Olá, fãs de finanças! Estamos aqui em mais um episódio do Banco Aberto Cast. Dessa vez, olha que surpresa, com um apresentador novo! Um apresentador novo! Dá para acreditar? É isso aí. Estamos aqui com Gabriel Pereira. Ele vai se apresentar e vai falar aí um pouco para vocês quem ele é, de onde ele veio, dos temas que a gente vai falar aqui hoje. Que, aliás, diga-se de passagem, vamos fazer esse episódio de um tema que é dos mais caros assim para o canal, né? Um dos temas mais importantes aqui do Banco Aberto, tá? Espero que vocês curtam muito. E passando a bola aqui para o anjo, Gustavo Querubim. Dá um oi aí para a galera, Gustavão. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Baita assunto, baita tema. Estou ansioso aí para falar de Open Bank com vocês e ansioso para trocar figurinha aqui com o Gabriel. Gabriel, Boa, bem-vindo. Se apresente aí para quem estiver te ouvindo. boa, galera, um prazer. Valeu, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer, eu sou o Gabriel Pereira. Cara, tô bem feliz aqui de participar nessa gravação com vocês. E, cara, o Open Bank é um tema que me deixa muito entusiasmado, assim. Eu cheguei a trabalhar com isso muito lá no começo, em 2017 e tudo mais, e eu lembro que eu tinha feito umas previsões, assim, que na época eu achava que o Open Bank ia ser um negócio que ia acabar com todos os bancos da Europa e que nunca ia chegar no Brasil. Eu errei as duas previsões, assim. Mas eu não desisti de continuar no tema. Então, assim, continuei trabalhando bastante. Até pouco tempo atrás, eu trabalhava num grande banco aqui do Brasil, com Open Banking, então estava vendo lá a estratégia desde o começo. E desde esse período eu comecei a divulgar conteúdo para o pessoal e tudo mais. Eu mandava uma newsletter, né? Hoje ela tem o nome de Open Box, então toda semana eu trago ali principais notícias do assunto, dou ali os meus pitacos e tudo mais para ajudar ali a comunidade e trabalho como especialista em Open Bank hoje na TruePay. Então, cara, estou bem animado assim para conversar. É um tema que eu curto bastante. Eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente que está começando no assunto também. Pessoal, Open Box é leitura obrigatória para quem quer se inteirar do assunto. Se inscrevam lá no newsletter do Gabriel, porque assim, é leitura obrigatória, cara. Ele traz informações ali que você vai falar, nossa, isso existe? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Informações muito importantes. Se inscrevam que vale muito a pena. Cara, eu diria até, eu já falei isso pro Gabriel, mas não é um elogio, não tô rasgando seda aqui pra ele, não. É porque realmente, pô, a qualidade do conteúdo que ele faz é bem bacana. Eu diria até que é um dos melhores conteúdos assim, sobre Open Banking em língua portuguesa que você vai encontrar. Então, não é por outro motivo que a gente começou a construir uma amizade aí com ele e fez o convite para ele ser aqui junto um partner, né, do Banco Aberto também e poder estar com a gente nessa mesa discutindo os assuntos que a gente gosta, que a gente entende, que a gente trabalha e levando para você, enfim, as melhores informações aí sobre os temas também, tá? Mas é isso, né, meus Só, senhores? Vamos começar, por fim, falar de Open Banking, finalmente. Desculpa, Gustavão, manda ver, fala aí. só ia perguntar pro Gabriel se ele ainda está tentando, arriscando fazer previsões ou, ou ele Cara, está seguindo as notícias. eu acho que a primeira vez eu estava um pouco emocionado assim com a coisa. Agora com vários anos de bagagem aí, lendo notícia todo dia e tal, ainda estou fazendo previsão, assim, ainda ouso Boa, arriscar, não fico em cima do muro não, cara. boa. Mas faz parte. Inclusive, eu fiz aqui no começo do ano 10 previsões para 2022. E aí, no final do ano, vamos fazer a revisão aí para ver se rolou mesmo, se não rolou. Vou bater ali a prova real ali das previsões. E, eu acho que, assim, eu já me peguei nessa situação de explicar o que era Open Banking para algumas pessoas várias vezes, assim. E eu gosto muito de falar um pouco do princípio do Open Banking, porque eu acho que isso é mais importante do que qualquer regulação ou que qualquer coisa nesse sentido, né? Então, quando a gente, em algum momento aqui da nossa trajetória, e eu falo não só do Brasil, né? Estou falando, acho que nós como sociedade, eu estou pensando na Europa, Estados Unidos e tudo mais, em algum momento a gente passou a entender
que os dados que a gente, né, a nossa pegada digital, o que a gente gera de tráfego, de histórico e tudo mais, em algum momento a gente começou a entender que isso, quem é o dono desse dado, na verdade, é o usuário e não a instituição que criou. A instituição ela tem papel mero ali, entre aspas, de armazenar aquela informação e utilizá-la ali dentro do seu negócio, né, para fazer melhores ofertas ou algo do tipo. Então, em determinado momento, isso veio muito lá na Europa, com uma legislação lá, que era o PSD2, etc. Mas, enfim, acho que nem vem ao caso entrar nesse detalhe, mas eles começaram a entender isso. Então, por exemplo, teve uma grande mudança, e acho que todo mundo que está ouvindo passou por isso, começou a ser abordado muito em qualquer site para aceitar ou rejeitar os cookies, né? Até pouco tempo atrás, aquilo vinha de forma automática, pegava todo o seu histórico de navegação e aquilo era revendido como mídia digital e etc. Era feito coisas que a gente imagina e coisas que a gente nem imagina, né? Até chegar ao ponto de ter aqueles vazamentos lá da Cambridge Analytica, lá, os problemas com o Facebook, etc. Então, de uma hora para outra, todo mundo ficou muito preocupado e falou assim, opa, o cliente que é dono desse dado, eu preciso tomar conta dele. E o engraçado, né, Gabriel, é que assim, a gente convive com isso no dia a dia, às vezes a gente nem percebe, né? Você chega na farmácia, pede um remédio, a primeira coisa que o atendente pergunta é seu CPF. E a gente sempre passou, né? O brasileiro tem isso, tá aqui meu dado. E a gente nem sabia para que isso era usado, né? A farmácia está compartilhando seu dado com o laboratório, que pode compartilhar o seu dado com N outras instituições, e até aí a gente nunca olhou para isso com carinho antes da Europa começar com esse movimento, né? E é engraçado que eu acho que a gente precisou começar a olhar porque a gente aumentou muito a nossa tecnologia, a capacidade de processar esses dados e tudo mais, e também começaram a ter uma série de problemas com o mau uso desses dados, né? E é engraçado como é que o brasileiro talvez não se importe tanto com isso, que é muito fácil você achar um CPF de alguém na internet que está querendo que mande um Pix para ela. Então a pessoa divulga o CPF como se ela estivesse divulgando o nick dela em algum jogo, né? E ela está divulgando aquele CPF, ela me manda um Pix aqui e tudo mais. Então, realmente, a gente é um pouco mais aberto a isso. Mas, assim, essa era a mudança principal de ótica. Então, olha, o usuário ele é o dono do seu dado e ele faz o que ele quiser com isso, né? O dado é dele. A partir daí, pode falar, Gabriel. Eu queria comentar só isso, porque esse ponto é bem sensível, né? Na verdade, e concordo com vocês, eu acho que todo mundo começou a prestar atenção nisso através dos problemas, né? Quem não lembra aí do episódio Snowden, né? Quem não lembra de N episódios, né? Onde o vazamento de informação, onde a vigilância em torno de alguns indivíduos por meio da obtenção de dados digitais não foi extremamente nociva para algumas questões, né? Então isso gerou um debate contraditório até num tempo onde todo mundo queria compartilhar a sua vida em redes sociais, porque no fundo a época que a gente está vivendo é isso, é disso que se trata, né? O início dos anos 2000 também inaugura um momento assim mundial onde todo mundo passa a se relacionar através de redes sociais para N tipos de coisas, né? E aí cada rede social vai ter lá o seu dataset, o seu conjunto de dados para um objetivo específico. Então tem rede social de relacionamento, né, de namoro, tem a rede social de trabalho, de emprego, tem a rede social de amizade, enfim. E quando às vezes algumas pessoas mais leigas me perguntam o que é Open Banking, eu começo também dizendo isso, que o Open Banking só existe por conta dessa perna do pilar, né? Se a gente tivesse que colocar três eixos, assim, três perninhas para o Open Banking parar em pé, eu acho que o primeiro eixo seria o momentum que a gente está vivendo, né? A era de redes sociais e de compartilhamento de dados. E os outros dois seria a ascensão de tecnologias, porque sem API, sem machine learning, sem deep learning, talvez ficaria muito difícil, né? Ter alguns tipos de produtos e serviços, que a gente vai falar disso depois, e sem também o momento em que empresas estão pensando novos negócios
a partir do compartilhamento de dados, né? Então, inventando novos serviços, inventando a nova geração de valor a partir desse compartilhamento, né? Vocês compartilham os dados de vocês nos lugares? Eu compartilho muito fácil, assim, porque, sei lá, não tenho histórico nenhum, não tenho. Eu falo assim, o que a pessoa vai fazer com isso aqui, assim? Então, acho que bancos. É que óbvio que também eu tenho um lado aqui de beta tester, né? Então, eu vou lá e falo, toma aí, quero ver como é que funciona, o que estão fazendo com isso, etc. Mas, assim, eu me sinto ainda não relevante para alguém fazer alguma coisa com as minhas informações, cara. Eu tenho certo, eu confesso que eu tenho certo cuidado. Eu já fui muito restritivo a ponto de ter um e-mail criptografado, por exemplo, para conversar com algumas pessoas. Mas hoje em dia, pô, pelo trabalho, pelo conteúdo que a gente quer fazer, né, eu não consigo não compartilhar algumas coisas. Obviamente que você toma um cuidado. Eu sou pai, tenho filhos, então você toma alguns cuidados. Mas eu prefiro compartilhar, né, sabendo das consequências, do que não compartilhar e perder algumas possibilidades Uhum, que eu não teria, por exemplo. legal. E é engraçado, porque assim, basicamente, então a gente está falando assim, que o usuário passou a ser dono do dado dele, e beleza, ótimo. Só que em determinado momento, o que ele faz com esse dado? Não tinha como fazer nada na situação que a gente estava. Então, por que ele não conseguia fazer nada? Porque todos os sistemas, e aí eu vou falar aqui de banco, mas aí você pode entender o sistema que você quiser, assim. Todos os sistemas eram fechados, ou em grande sua maioria eram fechados. O que, que é, então? Por exemplo, você tem sei lá, você tem uma loja, quando você monta o seu sistema do teu ponto de venda, etc., ele serve para funcionar naquele ambiente fechado. A informação cruza dentro da sua loja. Você não está preparado para mandar a sua informação para uma outra loja para ele avaliar aquilo. Então, tanto é que quando você vai mandar informação para o seu contador, você tem todo um formato que você tem que exportar para ele ler, para ele saber como é que funciona. Quando você vai pedir um crédito, às vezes você tem que ir lá no seu banco e tem que imprimir ou pegar um PDF, anexar o seu extrato, etc., e levar numa outra instituição para ela ver o teu histórico e ver que você realmente tem uma informação nova, e por aí vai. Então, assim, para minimizar esse atrito de compartilhar essas informações, de fato vem essa ideia de sistema aberto. E aí a gente está falando de open banking, mas quando a gente fala esse open, né, o que é o aberto, isso se aplica a qualquer coisa. E aí vocês, não vai ser difícil vocês verem pessoas falando open insurance, open health, open, enfim, e por aí vai, qualquer conceito, open finance. Então, assim, basicamente você está pegando essa ideia de abrir sistemas para que eles comecem a conversar entre si. Então, quando a gente falou aqui, é como se estivesse criando uma nova língua, né? Então, assim, como é que eu vou fazer o Itaú conversar com o Bradesco, conversar com o Santander e com qualquer instituição financeira do país? Cara, é difícil pra caramba, porque você imagina que o Itaú tem anos de construção, a variável que ele tem no banco de dados dele sobre extrato é uma, a forma com que ele entende o que é saldo é outra, como ele armazena a taxa de um produto de crédito é outra, e você precisa criar um padrão, né, dessa nova língua, onde o que o Itaú coloca nesse formato é o mesmo que o Santander coloca, que o Bradesco coloca, e por aí vai. Tá? Então, acho que o grande desafio do Open Bank é precisamos criar uma linguagem comum a todos os participantes para que o dono do usuário consiga levar essa informação para outros lugares e tirar proveito disso. E aí depois a gente pode entrar, enfim, nesses benefícios. Gabriel, então você está dizendo que eu, Gustavo, como dono da minha informação, em qualquer instituição que eu tenha, aí nesse caso a gente está falando de banking, então a informação que eu tenho dentro dos bancos, eu sou dono dessa informação e eu posso compartilhar essa minha informação com as outras instituições que participam de Open Banking, é isso? Exatamente. Agora você é totalmente dono do seu extrato, do seu relacionamento com. Vou usar aqui, sei lá, o Itaú de exemplo, então, do teu relacionamento com o Itaú. E se você quiser, você vai ter uma forma fácil de levar todo o seu histórico, todo o seu relacionamento para uma outra instituição, sei lá, para o Bradesco, para que ele possa te fazer uma oferta melhor. E aí você vê se faz sentido você adquirir um novo produto, mudar de banco, ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que assim, é muito comum situações da vida onde você precisa de pegar o teu histórico. Então, eu vou alugar um apartamento, eu preciso fazer o calção, eu preciso fazer um depósito.
cara, toma aqui o meu histórico do banco, olha aqui, e aí você avalia se você pode me alugar ou não, e aí confiar aqui nessa análise de crédito. Como é que você pode fazer isso? Com o Open Banking. Então você poderia fazer isso de forma facilitada, ao invés de ir lá e pegar os últimos 3 contra-cheques e anexar e mandar para o PDF e tudo mais. A gente tava, no último episódio, a gente falou de Buy Now Pay Later, né? A gente estava revisitando quando você levava o seu contra-cheque, suas informações para uma varejista para conseguir um crédito lá. Imagina, você chegar e simplesmente passar, né? Ah, não, ó, peraí, você quer meus dados? Pronto, tá aprovado, pode usar os meus dados do banco, não precisa levar nada, né? E eu diria até Sensacional. o seguinte, se você parar para pensar, pensa nessa imagem, né? Você que está escutando aí, que está assistindo, como é que era o processo de abertura de conta até há pouquíssimo tempo atrás, tá? Você tinha que provar, antes de qualquer coisa, quem era você, se você tinha capacidade de pagamento, capacidade financeira, se você era economicamente ativo, para a instituição financeira aceitar você abrir uma conta. Era assim. Então você tinha que ir lá provar, não, pô, Cabral, aqui ó, eu trabalho, tá aqui meu salário, eu recebo todo mês X reais. Muitas vezes tinha o depósito mínimo, vocês lembram disso? Tinha o depósito mínimo, cara, pra você abrir conta corrente. Acho que existe isso até hoje, dependendo do banco, tá? Se você for parar pra pensar, com o Open Banking, algumas dessas práticas vão simplesmente desaparecer, vão morrer. Porque não faz sentido você pedir para um cara levar cópia de RG, CPF, cópia de olerite, extrato do outro banco, se você pode simplesmente com alguns cliques, pegando o CPF dele, passando aí por um antifraude, para uma prova de vida, para ele provar que ele é ele, receber tudo isso em formato digital, padronizado, para que a instituição nova, o banco novo, possa fazer uma leitura disso e falar, não, beleza, você pode abrir conta aqui, você já nasce, a tua conta já nasce com um limite, coisa que até pouquíssimo tempo atrás era um parto, né? Pegando o gancho aí do Querubim, pô, o crédito sempre foi um parto, um parto. O Exato. cara tem um baita esforço para conseguir R$ 100 de crédito, né? E eu acho que nós vamos viver uma nova primavera e uma aurora de novos tempos, né? Novidades, assim, nessa experiência, nessa jornada de usuário que pretende abrir conta, tomar crédito, esse tipo de coisa. Que eu acho que a grande graça aqui do Open Banking, e aí pode trocar o banking para qualquer outra coisa, tá? Acho que a grande graça desses sistemas abertos que se conversam é a infinidade de produtos que você pode construir em cima deles. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super bobo aqui que você pode olhar assim para trás. Cara, antigamente a gente logava digitando senha, usuário e senha. Hoje você se conecta a qualquer coisa se conectando com o Google. Você vai lá e se autentica pelo Gmail. Você se autentica pelo Twitter. Então, todas essas formas que você tem de plugar serviços diferentes para você, enfim, provar que você é você mesmo, provar histórico, etc., são conexões por APIs. Assim. Basicamente, o que a gente está dizendo é toda a revolução que aconteceu no mundo aqui de APIs, a gente acontece muito em tecnologia, em sistemas e tudo mais, isso chegou para acontecer dentro de sistemas que antes eram fechados. Então, vou fazer mais uma previsão maluca aqui, talvez em 2025 você possa abrir a sua conta com o Google. Pronto, você vai lá e conecta com o Google, pronto, você tem uma conta agora no banco XPTO, enfim, de alguma forma você se conectou ali. Mas acho que esse que é o princípio da coisa, e eu acho que quando você entende isso, você vai poder estar tranquilo para outras discussões. Né? Então, assim, putz, isso aqui é Open Bank ou não é? Faz sentido ou não faz? Porque, enfim, teve uma série de... o marketing ele é muito bom, mas às vezes ele também ele atrapalha um pouco o consumidor, mas teve várias empresas rebatizando várias soluções antigas aí, dando nome de Open Banking, etc. Então, acho que quando a gente tem uma ideia um pouco mais do princípio, você consegue entender que, assim, tem coisa que não vai ser ou é ou não é. Tem princípio, tem coisa que se identifica que faz sentido. E, sendo bem sincero, você cravar que alguma coisa é ou não é Open Banking, não quer dizer muita coisa. Acho que o que mais dizer é uma solução legal, está resolvendo o problema do cliente.
Pô, lindo. E aí, acho que o Open Bank é a ferramenta para a gente conseguir criar coisas conectadas e soluções melhores aqui para os clientes. E a gente já está até mudando o nome de Open Banking para Open Finance, né? Então, justamente para tirar essa ideia de só banking e agregar mais coisas, né? Fala de Open Banking está muito focado a contas e a grandes bancos, mas o Finance traz investimento, informações de seguro, uma série de informações podem ser compartilhadas. Né? Exato. E aí, basicamente, enfim, depois a gente vai falar um pouco da Austrália, falar de outros lugares, mas basicamente, assim, o que você precisa fazer para o Open Bank existir? Você tem três, mas basicamente você pode nascer de um movimento do mercado, onde todo o mercado resolveu criar um padrão para se conversar, fazer as APIs e tudo mais. E você tem uma outra opção, outro extremo, e aí o meio termo vocês entendam aqui. Mas o outro extremo é justamente o regulado, que é o que eu acredito mais que funciona. Que vem um regulador e diz assim, olha, vocês vão ser obrigados a fazer dessa e dessa forma, e vai ter que acontecer assim. Aí o pessoal vai levantar a mão e falar, não, veja bem, não é desse jeito e tal. Aí eles vão chegar no meio termo e vão fazer. Porque, assim, é um trabalho, cara, estrondoso, assim, de criar APIs para esse negócio conversar. Imagina, negócios seculares aí, com padrões super diferentes, tem que se conversar. Então, por isso que eu acho que esse negócio de dados está nascendo no banco, porque geralmente a indústria mais regulada, em qualquer país, assim, você consegue ter um poder maior com o regulador em cima deles e você vai ter um benefício muito grande. Poderia ser na área da saúde? Poderia, mas, cara, como é que eu vou fazer com que todos os hospitais do país, ou os maiores, sigam um padrão, uma comunicação padronizada? Vou dar um exemplo de prontuário. Qualquer hospital que eu entrar no país, não importa se é a Unimed, se é o Einstein, se é o CID, sei lá qual hospital, eles vão ter o meu histórico inteiro lá porque eu compartilhei. Pô, esse é animal. Agora, como é que você faz isso? Você precisa de um movimento de todos. Então, ou ele tem que vir do mercado, ou ele tem que vir do regulador. E para o banco aconteceu porque era muito mais fácil subir do regulador. É um mercado mais concentrado, você tem poucos bancos e etc. Então, acho que é um pouco desse o panorama. Mas é bacana ver que, desculpa, Gabriel, mas é bacana ver que o regulador ele dá o primeiro empurrão, né? Ele fala, ó, essas instituições aqui são obrigadas a participar e tem que fazer. E aí todo mundo começa a olhar para isso porque são big players participando disso a princípio, isso chama muita atenção, começa a curiosidade, aí começam a aparecer novos tipos de negócio que poderiam facilitar, e aí todo mundo quer fazer parte desse ecossistema. Até porque, vamos lá, né, Gabriel? Você está falando de instituições gigantescas, com históricos enormes e muita, muita informação. E aí você olha para um mercado de fintechs chegando com muita vontade de fazer, com agilidade para entregar alguma coisa, mas zero informação de ninguém. O cara olha para isso e fala, cara, olha essa mina de ouro. Olha, eu consigo pegar um pedacinho dessas informações que estão nos outros bancos e traduzir isso em novos negócios. E aí isso começa a puxar, né? Uma coisa puxa a outra e o mercado começa a expandir, começam a aparecer novas coisas. É que nem você falando de saúde. Estava vendo uns tempos atrás algumas iniciativas de Open Health, já para conseguir trazer esses padrões e essas comunicações na área da saúde. Agora a gente tem também o Open Insurance, certo? Então, compartilhamento de informações de seguro. Então, começou lá com o banking, né? Com essa iniciativa de informações financeiras, e agora está todo mundo olhando que existe oportunidade disso em qualquer segmento, em qualquer, né, de dados. Eles estão falando agora de Open Delivery, cara. E aí, agora o Uber Eats não faz mais parte, né? Infelizmente, enfim, acabaram fechando essa linha de negócio aqui, mas eles pegaram alguns players de delivery e começaram a criar padrões para que, de alguma forma, isso facilitasse até para quem está recebendo aqueles pedidos. Então, se você tem uma dark kitchen, você tem uma... isso é muito comum hoje, né? O cara vem, ele tem uma cozinha gigante, ele faz desde comida japonesa até massa, e ele tem 10 lojas diferentes no iFood, e ele só entrega. Então, se esse cara, ele tá no iFood, ele tá no Uber Eats, ele tá, enfim, em outras plataformas ali, se os pedidos chegam todos do mesmo formato e tudo mais,
Cara, isso facilita muito a gestão do negócio, a operação, no final, a conciliação dos valores e tudo mais. Então, esses padrões funcionam muito e aumentam muito a competitividade, porque aí para ele sair de um cara para ir para outro é um clique, porque o padrão é igual, ele já está acostumado a trabalhar. Então, diminui o custo de você ter mais alternativas e por aí vai, assim. Então, é um pouco de solução assim de mercado. Mas, de novo, essa iniciativa está vindo do mercado, são alguns players que estão fazendo, o mercado é muito concentrado. Então, você começa a observar é, é, alguns padrões assim para que a coisa funcione. E aí, quando a gente fala do Banco Central, do regulador aqui, ele é meio que aquele pai que te puxa a orelha, assim. Às vezes você reclama, às vezes você tá bem puto com ele, você fala assim, putz, não gostei e tal e tudo mais, mas que no final, cara, é muito importante para você ali, para te empurrar, para fazer a coisa acontecer, e que, beleza, tem coisa lá que ele faz que a gente não vai concordar e faz parte, mas é um papel essencial, porque, cara, sem ele não ia ter, o negócio não ia sair do zero, que eu acho que hoje é o que mais importa, assim, a gente começar a se movimentar para essa coisa acontecer. Ô, Gabriel, e a gente falou bastante já de como que isso pode ser benéfico para o usuário final, né? Dando alguns exemplos, trazendo algumas analogias. Mas eu acho que cabe também aqui uma palavrinha, né? Queria que vocês comentassem isso para a instituição, né? Para o banco, para a fintech. Quais são as portas que se abrem a partir do momento em que o Open Banking está na rua? Porque para o usuário ficou claro, ele vai poder abrir conta mais fácil, tomar crédito mais fácil, falar da vida financeira. Então, assim, sobretudo para o usuário que já tem uma vida econômica ativa, a ideia é que esse cara viva muito mais tranquilo e as portas se abram de um jeito muito mais fácil para ele. Agora, olhando o outro lado, do empreendedor ou do bancão, da instituição financeira tradicional, quais são as vantagens que o Open Banking traz, por exemplo? Na minha visão, assim, o Open Banking é um jogo de ataque, assim, você tem que criar valor, cara. Você não vai defender o que você já tem. E, inclusive, você falou aqui do cara ter a vida ativa e tal. O Open Bank, aí de novo, é outra previsão aqui, cara. Ele, na minha visão, assim, ele vai ser igual quando você vai fazer uma entrevista de emprego. E aí antigamente tu mandava o currículo e tudo mais. Hoje em dia o pessoal vê o LinkedIn, né, e tal, mas o cara se mandava o currículo. Se o seu histórico da faculdade fosse bom, você mandava ele junto, senão você nem manda. Então acho que o Open Bank vai ter um negócio que assim, olha, o cara que tem um histórico bom, ele tá super bem em outra instituição, ele tem todo o interesse do mundo em levar essa informação para o próximo banco. Agora, se a pessoa de repente está putz, ele teve algum problema ali, está pagando juros, tá super tomado ali no crédito e tal, não sei o quanto ele vai ter interesse em compartilhar essa informação com um banco que, né? Então, assim, eu tenho 3 bancos, 2 eu estou bem, um eu estou no vermelho, cara, eu não vou mandar do vermelho. Então, deixa o banco lá tentar correr atrás dessa informação. Então, acho que assim, por uma grande instituição, ela vai receber informações, geralmente, a minha visão é que sejam informações boas sobre aqueles clientes ali, que elas vão receber o consentimento, ou informações neutras que não comprometem, tá? Então, como eu falei no começo, para mim é um jogo de ataque, então você tem que gerar valor. Então, acho que o primeiro, no-brainer, assim, principal, é na parte de crédito. Então, você vai ter muito mais informação para tomar decisão. Ah, o Itaú já tem 1 milhão de clientes. 1 milhão, não, eu ia falar 1 milhão como exagerado, né, que para qualquer coisa normal, mas os grandes bancos têm 30, 40 milhões de clientes. Mas eles não têm informação, ou muitas vezes não têm, dos clientes que estão na concorrência, igual ele tem dos clientes que ele tem dentro da carteira deles. Então, vai ajudar muito a conquistar outros clientes. Então, você pega essa informação completa, você facilita a oferta, ajusta a oferta, cria outros produtos e tudo mais. Então, você acaba tendo uma visão melhor do cliente, fazendo uma oferta um pouco mais ajustada. Então, beleza, você melhora a oferta, principalmente em crédito. E, no segundo lugar, você consegue criar melhores experiências que, eventualmente, vão fazer ali a fidelização do cliente. Então, só tem um agregador de contas. Então, assim, a partir de hoje, você vê todas as contas dentro do meu aplicativo. A partir de hoje,
eu consigo ajudar você a poupar mais, eu consigo criar soluções que, a princípio, elas não monetizam por si mesmas, mas elas deixam o cliente com mais tempo com você, e a partir disso você vem com aquela história das ofertas contextualizadas, de um preço mais ajustado e tudo mais. Então, acho que os bancos estão muito posicionados nessa linha para atender, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, olha, eu crio uma função para ele ficar mais tempo comigo, eu entender melhor dele, e a partir disso eu conseguir oferecer produtos melhores. Só que, assim, a minha sensação é que no dia a dia a gente olha o Open Banking até demais como a visão de como as empresas vão ganhar dinheiro com isso, assim. Então, a minha sensação é que às vezes a gente está super preocupado em achar a solução e olhar muito para a ferramenta e não está olhando tanto para a dor. E esse é o meu maior medo dessas soluções talvez não pegarem tanto, porque a gente não olhou fundo a dor. É um exemplo, assim, uma comparação que eu faço com blockchain, assim. Então, blockchain, quando nasceu, eu falei, puta, animal esse negócio aqui. E aí começaram a tentar encaixar o blockchain em tudo, né? Então, para quem tem martelo, tudo vira prego, né? Saíram batendo em tudo. Ah, não, blockchain, eu vou fazer conciliação com blockchain, sendo que tem outras soluções que poderiam resolver. Assim. Então, mais óbvio, o tempo foi passando, a gente achou várias soluções legais ali para blockchain e tal, e aí a coisa está funcionando. E eu acho que o Open Bank está passando um pouco por isso. O pessoal quer enfiar o Open Bank em tudo, não sei se precisa, mas assim, o básico bem feito, cara, é dar um crédito melhor, oferecer um produto. Portabilidade é um negócio que depende muito de tecnologia e eu acho que tem um potencial enorme. E a agregação, eu acho que é o que vai manter o cara no dia a dia ali com uma pitada de inteligência em cima, para não ser, sei lá, eu canso de escrever isso, né? Se o seu extrato do banco é ruim hoje, você agregar todas as contas e botar naquele extrato ruim só vai ficar pior, né? Então, você tem que melhorar o que você está fazendo ali e a dor que você está tentando resolver, cara. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele se engaja muito quando ele vê vantagem nas coisas. Não é? Tá certo. Então, a gente pode ver aí a decisão do Pix, por exemplo. Né? Bombou, explodiu, todo mundo usa. Porque existe uma vantagem. 24 horas por dia, qualquer momento de semana, não tem custo. Isso atrai as pessoas a usar. O Open Banking, e aí olhando para o lado das empresas, se elas querem que o Open Banking aconteça, elas vão ter que mostrar alguma vantagem para isso. E acho que aí está o grande pulo e o grande questão do Open Banking, que não é simplesmente você ter os dados dessa pessoa, né, ou dos seus clientes ou dos seus prospects. É saber gerar valor com isso, gerar a migalhinha, gerar o atrativo para que aquela pessoa, primeiro, compartilhe os dados contigo, porque ela espera um retorno sobre os seus dados, então seu dado é uma moeda de troca, né? Você está cedendo seus dados, mas você quer alguma coisa, e tem que ter uma experiência bacana, tem que ter esse atrativo, né? Não adianta só ter o dado por ter. Então, as empresas têm milhões de dados, todo mundo tem muito dado, tem suas bases de dados, mas a questão é como você vai gerar valor com esses dados. E aí eu acho que o Open Bank tem um potencial gigante para as empresas no seguinte sentido, Cabral. Antes, como que você conhece alguém? Primeiro, pelos dados que ela te passa, né, no seu relacionamento. Então, nunca tive relacionamento com o Cabral. O primeiro contato que eu tenho é com as informações que ele me diz, né? Ele me fala, me passa. E a segunda forma de conseguir informações sobre o Cabral são em birôs de dados, por exemplo. Eu sei se ele é devedor ou não, sei se ele tem crédito ou não, se ele paga as contas em dia ou não. Mas isso são informações muito, vamos colocar aqui, são informações rasas, certo? Eu tenho variáveis já calculadas dizendo se ele é um bom pagador ou não, e eu tenho os dados que ele me passou. Com o Open Banking, as instituições conseguem chegar no detalhe do perfil de consumo do Cabral. Né? Eu consigo ver o seu extrato bancário, eu consigo ver, claro, aqui a gente está falando sobre compartilhamento consentido, né? As pessoas têm que dar consentimento para isso acontecer. Mas dado um consentimento, pode pegar os meus dados, eu consigo ver o seu extrato do seu cartão de crédito. Eu consigo, se você tem uma conta conjunta, não tem, a gente chega nesse nível de detalhe. Então, e aí começam a gerar os serviços que vão gerar valor, né? As empresas começam a trabalhar com isso. Então,
poxa, eu sei que o Cabral paga o IPVA dele à vista em janeiro. Eu sei que o Cabral, ele consome muita coisa, ele gasta após as 18. Eu sei que ele é uma pessoa ativa após as 18. E aí você consegue gerar novos serviços, você começa a ser criativo nesse ponto. E aí eu acho que vai ser a vantagem para as empresas. Tá? Do tipo, o Cabral está vindo para a minha instituição e eu já trago o histórico dele, eu já conheço o Cabral num detalhe talvez até mais íntimo do que ele mesmo. Eu traço um perfil do Cabral que talvez ele não saiba que ele tem, mas eu sei. E aí eu personalizo os meus serviços para que isso aconteça, né? Claro, personalizo daquilo que eu falei no começo, tentando te dar a sementinha para você ver vantagem nisso. E claro, e aí dois lados ganhar. Você ganhar algumas vantagens e, claro, a instituição também ganhar com o serviço que ela te oferece, tá? Maneiro. Eu fazer 2 comentários rápidos, que eu sei que vocês têm um próximo tópico aí mega interessante, que é falar do Open Banking no mundo, né? O primeiro comentário vai de encontro às previsões do Gabriel, mas é mais uma alusão, assim, algo que eu fico imaginando. Como é que seria, cara, se ao procurar emprego, né? O Gabriel falou de, pô, se você tem coisas ali que você não compartilharia, você deixa de colocar no teu currículo. Como é que seria se você pudesse simplesmente construir um currículo com base em toda a informação que você gerou ao longo das empresas que você passou, ou da empresa atual que você atua, né? Se você é um cara que, dá o sangue, trabalha pra caramba, tem um network super bacana na empresa, tem um banco de horas ali, realizações, projetos, se você tem um negócio muito maneiro nesse sentido e tivesse uma tecnologia para você exportar isso e numa entrevista de trabalho entregar isso para o seu futuro empregador, pô, o cara ia olhar e falar assim, nossa, vem cá, você tem um histórico magnífico. Não ia ser uma narrativa do entrevistado contra o entrevistador. Ia ser alguma coisa quase baseada em evidência, né? Que é um pouco o que o Open Banking está tentando fazer. Você chega lá no banco e não é mais a tua palavra contra a palavra do gerente. É um conjunto de dados que fala por si só, né? Então eu acho que isso de fato é um baita avanço. E o segundo ponto Gabriel, desculpa te interromper, mas acho que você criou uma nova vertente aí, o Open Job, hein? Exato, querubim. Ó, vai ser uma empresa do grupo, tá? Banco Aberto vai abrir uma spin-off que vai ser o Open Job para ajudar as pessoas a levarem seu histórico de trabalho, suas realizações em forma de evidência para os seus futuros empregadores. Acompanhe a gente que no lançamento a gente vai falar com exclusividade disso aqui no canal. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que tem um lance que é a mecânica do Open Banking. Não sei se isso está claro para todo mundo e eu queria pincelar isso. Se vocês quiserem comentar, por favor, agreguem aí. A mecânica, na minha cabeça, é assim, ó. Você, usuário, aplicativo do banco, site do banco, vai ver lá uma opção de Open Banking, vai entrar nessa opção, vai dar o consentimento. Vocês falaram isso meio en passant, assim, meio devagar disso, meio numa pincelada, mas eu acho que vale a pena depois a gente explorar também esse lado do consentimento, o que ele representa, o poder que isso tem, o cuidado que isso deve ter, que também é um dos aspectos fortes da regulação. Mas voltando para a mecânica, então usuário, aplicativo do banco, site do banco, consentimento, eu autorizo compartilhar os meus dados. Isso tem várias implicações. Prazo de compartilhamento. A gente pode ramificar isso numa discussão até longa aqui. Beleza, dei o consentimento. O que eu estou dando consentimento? Eu tenho a opção de escolher, né, diversos serviços. O Querubim falou muito bem aí. Pô, eu posso escolher, por exemplo, compartilhar as minhas compras no cartão de crédito. Mas tem opções, tem implementações do Open Banking que para algumas pessoas elas podem não escolher compartilhar esse tipo de coisa, por exemplo. Então, só dando também uma pincelada. Depois que eu dou o compartilhamento, que eu dou consentimento para o compartilhamento, eu estou avisando para a minha instituição financeira que eu quero
levar esses meus dados, esse histórico de dados, por até um ano, se não me engano, acho que até um ano, né? Para outra, até 12 meses, para outra instituição. E aí essa outra instituição, que também é declarada, né? Não é assim, ó, informa todo mundo aí que estiver na rede Open Banking que eu quero compartilhar meus dados. Não, é um para um. Você pode fazer um para vários, mas você tem que ir lá de um por um fazendo essa operação de compartilhamento. E aí, a instituição que vai receber essas informações, você também tem que ter um relacionamento com ela muitas vezes, mesmo que inicial, para que ela receba isso e ela possa, enfim, trabalhar esses dados, fazer uma leitura deles, entender quem você é. Feito isso, processo que pode demorar até alguns dias, né, no caso, aí sim existe uma coobrigação entre essas duas instituições de compartilharem esses dados entre si a respeito daquele usuário, tá? Então, eu acho que na minha cabeça, essa é a dinâmica básica, essa seria a mecânica. O que vocês acrescentariam nessa jornada que vocês veem como pontos interessantes aí desse processo, partindo do ponto de vista do usuário, tá? Eu acho que o mais importante aqui é entender que é um processo super seguro, assim. Então, para participar é uma trabalheira assim muito grande. Você tem que cumprir uma série de exigências para participar. Então, quem participa do Open Banking, o ecossistema, etc., está lá na listinha do Banco Central, passou por todo esse crivo. E a gente está falando de algo que, como a gente falou desde o começo do princípio aqui, né? Como você é dono dos seus dados, só é possível acontecer qualquer coisa, qualquer oferta, quando você dá o consentimento. Então, você escolheu passar os dados, quais dados você quis, para qual instituição. Se não, não existe. Então, eu já ouvi, putz, mas esse Open Banking é institucionalização da quebra de sigilo bancário. Cara, não vai quebrar nada. Então, assim, o dado é seu. Se você quiser, você leva para outra instituição. Você escolhe qual dado. Então, eu não quero levar o do cartão de crédito, vou levar só o extrato. Eu só vou levar o do cartão de crédito. Você faz o que você quiser. Você coloca os meses, só um mês, só 2 ou 12. Então, é super seguro aqui nesse sentido. Tá? Então, assim, o processo em si, você faz dentro do app do banco para outro, enfim, qualquer instituição. Você vai escolher ali, você escolhe a instituição, dado, prazo, escopo, aí você é redirecionado para outra, né? Então, se você está no banco A, você é redirecionado para o banco B. Nesse banco B, você se autentica, você coloca o teu usuário, senha, como você faz normalmente, entra lá, confirma a transação e você depois volta para o banco A. Então, é um vai e vem que você faz aqui, e aí você garantiu que esses dados podem ser passados de uma instituição para outra, tá? Então, acho que, em resumo, por mais que visualmente aqui não vai dar para apresentar, esse é o fluxo normal de consentimento. E aí, obviamente, depois nós vamos destrinchar aqui em vários outros episódios, etc., mas a gente poderia realmente fazer um episódio só sobre consentimento, sobre como é que isso funciona e toda a arquitetura ali por trás, enfim, e por aí vai. Mas acho que, a grosso modo, acho que isso aqui já basta para esse primeiro momento. Bacana. A, a gente até agora falou legal o que é o Open Bank, como ele funciona, tal. Mas vamos falar um pouquinho aqui de como está isso no mundo, né? Com as iniciativas, países. O que você tem para a gente, Gabriel, aí de iniciativas no globo? Eu acho que, assim, é legal ver que esse movimento, vamos dizer assim, está acontecendo no mundo inteiro e de formas super diferentes, né? Então, geralmente, quando você vai analisar, existem vários mapas que são atualizados periodicamente que mostram o status do Open Banking em vários países, tá? Então, mas, a princípio, você tem alguns países que começaram primeiro, e aí eu vou citar aqui alguns, outros que estão entrando agora na brincadeira. Então, tem o Brasil aqui, acho que é o mais emergente aqui, que chegou por último na brincadeira e tem um tamanho legal. E tem outros que estão na discussão de como começar. Então, assim, o Chile está avançando, aí você tem o México, você tem vários países, você tem na África, você tem vários países ali e tal, que estão em discussões regulatórias e tudo mais. Então, vamos lá. Se tem países que estão vindo mais para um lado regulado e outros mais pró-mercado. Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos deve estar voando no Open Bank.
Cara, tá e não tá. Assim, de um lado, ele é mercado, né? Então, assim, não é obrigatório fazer, etc. Mas do outro tem uma infinidade de empresas lá que estão fazendo soluções de conexão, de APIs e tudo mais. Acaba que quando você cria uma solução que conversa com vários outros bancos, é o conceito de Open Banking. Não é o Open Banking regulatório, que é uma instituição veio e mandou todo mundo fazer. Isso faz com que aquele sistema seja menor. Então, por exemplo, se aquele player ele se conectou a 15 bancos, você consegue fazer tudo o que a gente falou, só que só dentro daqueles 15 bancos. Não é obrigatório todos os bancos participarem. Então, os Estados Unidos a gente deixa também por um episódio à parte, assim, para falar só de como está funcionando online e tudo mais. Mas a grande referência que a gente tem hoje, e que o Brasil se inspirou pra caramba aqui nela, é na Europa, tá? Então, a gente está falando especialmente aqui do Reino Unido. Então, Open Bank da Europa para o Reino Unido muda algumas coisinhas ali, tá? Então, na própria Europa, tiveram vários aprendizados. Todos os dois ali têm 4 anos, tá? Acho que talvez da Europa tenha um pouquinho mais, eu não lembro de cabeça, mas é nessa ordem de grandeza. A Europa teve alguns problemas, porque, como foi o primeiro, mas assim, mais famoso assim, faltaram algumas especificações na hora de implementar. Acabou que essa linguagem que a gente falou das APIs, elas foram implementadas de formas diferentes, e aí precisaram ser criados vários players ali, os middlemen da vida, que fazem o serviço de conectar você com todos esses outros bancos. Porque, vamos dizer assim, o encanamento não ficou padrão. Cada um fez de um jeito e você tem que se conectar a todos eles, tá? Mas acho que tem ali vários aprendizados. E, pô, você pensar que aquilo funciona em uma série de países, é muito louco você pensar nessa orquestração, assim, sabe? Tipo a tomada padrão ABNT2, né, Gabriel? Exato. Você compra um negócio aqui, só que pior, né? Porque pelo menos você tem uma tomada que funciona no país inteiro. Lá, não, tu podia comprar um eletrodoméstico numa loja, chegar em casa e não combina com a tomada que você tem em casa, né? É tipo isso. Exato, exato, Ah, se você exato. compra seu iPhone nos Estados Unidos, você precisa de um adaptador para usar ele no Brasil, entendeu? Para carregar. É o É isso mesmo, conceito. assim. E aí, quando você olha para lá, beleza, criou-se dessa forma. O Reino Unido também foi um pouco assim, mas foi um pouquinho melhor. Vou entrar um pouco no detalhe. E isso é engraçado que essa configuração fez com que aparecesse uma série de players assim, que eu gosto de chamar de enablers, né? Então são os caras que fazem com que a sua empresa esteja pronta para participar do Open Bank. Então fala, olha, você não precisa se conectar a 1000 bancos, conecte-se a mim e eu te conecto aos 1000, só com uma API. Então, cara, é um mercado enorme. Se você procura sobre Open Banking, você acha mais sobre soluções para quem quer trabalhar com Open Banking do que o resultado do Open Banking. É um negócio que é meio estranho, assim, mas assim, é a fase que a gente está. A gente está levantando a construção. E aí vem o Reino Unido. O que o Reino Unido tem de legal, assim? São 4 anos que estão funcionando. A notícia super recente aqui da semana passada, eles chegaram a 4,5 milhões de usuários. É um número relativamente pequeno, porque o Reino Unido tem mais ou menos uns 65, 67 milhões de habitantes. Só que se você for parar para pensar, eles cresceram muito no último ano, cresceram assim 60% a base, o pagamento cresceu 500%. Então, eles começaram do jeito, encontraram travas e foram se ajustando, né? Então, algumas coisas que a gente se inspirou. Quando a gente fala do redirect, que foi o que eu tentei explicar aqui, quando você sai de uma instituição, vai para outra, se autentica e volta. Então, essa experiência, nossa, é muito parecida com a do Reino Unido. Algumas coisas que a gente mudou. O Reino Unido, por exemplo, ele fazia uma autenticação do usuário para ele ser renovado a cada 90 dias. No Brasil, a gente falou, puta, não, 90 é muito pouco. Vamos passar para 12 meses o período que o usuário dá o W até ele ter que renovar o consentimento. Algumas outras coisas, por exemplo, que o Reino Unido sofreu. Não tinha um padrão nessa jornada do cliente de compartilhar os dados. Então, o cliente nem se sentia muito seguro, porque ele não conseguia identificar se aquilo era uma experiência oficial do Open Banking ou se era simplesmente um fraudador fazendo algo parecido só para pegar a senha dele, tá? Então, acho que essa padronização foi um negócio legal, a gente se inspirou nisso.
Está funcionando 100%? Não está, porque a forma com que o manual veio aqui no Brasil, né, o Banco Central faz o manual, você tem que seguir esse manual. Ele tem abertura para interpretações, e aí você pode ter uma empresa que tem 15 telas, 15 é muito, mas vai, 10 telas para fazer um processo, e a outra tem 3. Não estou dizendo que a de 10 está certa ou errada, e nem a de 3. Mas essa diferença de padrão, cara, naturalmente o cliente fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? O Pix, por exemplo, cara, qualquer banco que você entra, parece que só mudou a cor da jornada do Pix, é a mesma coisa. Então é muito fácil fazer. Então o Open Banking deve caminhar para algum lado mais ou menos assim. Mas a Europa, que é a nossa grande inspiração, e aí falando um pouco mais ainda do Reino Unido, eles são muito bons assim de documentação, então você consegue ver toda a jornada, a experiência. Quero estudar o passo a passo de como que funciona. Cara, lá tem tudo. Dentro do site da OBI, que é uma entidade que foi criada para implementar o Open Banking no Reino Unido e tudo mais. Acho que até que ela vai se desfazer agora e vão achar um novo formato de seguir. Mas acho que essa é a grande inspiração. O que eles têm lá? Eles têm o compartilhamento de dados da conta, que é um negócio que a gente está fazendo aqui no Brasil também, depois a gente vai falar mais no detalhe, e tem a iniciação de pagamentos, que é você conseguir fazer um pagamento, por exemplo, usando aqui, eu tenho uma conta no Santander e eu quero fazer um pagamento lá no e-commerce, eu estou no Magazine Luiza. Eu conseguiria fazer uma iniciação de pagamentos, tirar um saldo da minha conta do Santander, sem eu precisar sair da Magazine Luiza para isso. Então, lá dentro, ela conseguiria criar uma experiência legal para eu conseguir fazer. Isso é iniciação de pagamentos. Inclusive, no Reino Unido, a Receita Federal ali, inglesa, né, tem um nome ali, enfim, acho que é HC Customs, alguma coisa assim, eles passaram a receber o recolhimento de impostos com a iniciação de pagamentos e já transacionaram, sei lá, 2 bilhões de libras nesse método e tal. Então, tá pegando no gosto. Então, o Open Banking, assim, no Reino Unido, tá melhorando muito. Eles criaram agora um débito automático 2.0. Então, você vai lá, por exemplo, eu quero cadastrar um débito automático no Uber, eu quero criar um limite de, sei lá, no máximo R$ 500 por mês, e cada corrida pode ir até 30. E beleza, ele vai fazer o débito automático na tua conta e tal, e é um negócio, assim, sensacional. E é isso, cara, eles começaram de um jeito, erraram pra caramba, estão errando ainda e estão melhorando a cada passo, sabe? Então essa é a grande inspiração. Eu acho que tem outra que dá para falar, que é da Austrália, que acho que tem mais ou menos o mesmo período ali, e eu acho que eu tenho A duas coisas Austrália é do 19, se eu não me engano. de 19, né? Então, assim, É. acho que eu tenho duas coisas para comentar e o Kelvin pode complementar até melhor do que eu. Acho que, assim, duas coisas muito legais na Austrália. Eles começaram chamando de CDR, que é o Consumer Data Right, então eles falam o direito do consumidor ali sobre os dados, que tem a ver com o princípio que a gente estava falando. E é um nome tão abrangente que você pode enfiar banking, finance, health, você pode enfiar tudo aí no meio. E lá eles estão até em conversas para entrar com utilities, ou seja, luz e coisas nesse sentido. Ah, pois eu quero minha conta lá Telefone. Exato, telefone, eu quero ver minha conta na Comgás. Beleza, tá lá. Então, é legal que eles começaram com esse outro nome aqui, e também acho que de arquitetura, tecnicamente, eu não tenho tanta profundidade, mas eles tiveram algumas mudanças legais sobre o do Reino Unido, e que o Brasil acabou se inspirando neles, mas eu acho que mais ou menos isso assim, que eu consigo levantar aqui de referência. E aí, não sei se você quer complementar, Querubim. Eu acho interessante falar que com o Reino Unido sendo o primeiro, oficialmente apresentando aí esse formato regular de Open Banking, ele vai servir de exemplo para todo mundo, né? Mas todo mundo que vem depois vem melhorando alguma coisa, né? Você vê a Austrália melhorando algumas coisas, o Brasil melhorando N coisas e adaptando isso também para o nosso mercado, para o nosso jeito, né? Então a gente vai ver bastante coisa legal aparecendo aí conforme os anos. Acho que esses outros países que estão começando agora começam com uma grande vantagem, que é olhar para os erros e acertos de todo mundo que já implementou, ter uma base de documentação forte já nesses países que acontece, que o Open Bank está acontecendo, e conseguir tomar aí uma decisão estratégica de para onde ir com bastante dado. Então, acho que vai ser bem interessante ver esses novos países entrando no Open Banking, trazendo suas soluções. Exato. E aí, assim, eu sei que a gente está tentando trazer os conceitos inicial do Open Banking, mas eu acho que é legal trazer o seguinte. Cara, a Índia é uma referência, assim, absurda de iniciação de pagamentos. Então, eles fizeram uma mistura de Pix com Open Banking
e você consegue fazer esse negócio do teu celular. E lembra que eu falei que você tem que ir até o outro banco, se autenticar lá, você não precisa fazer nem isso. Então, eles arrumaram uma forma de que isso fosse seguro e o negócio está, assim, voando, assim, a quantidade absurda de transação. Tanto é que os maiores, quando você olha assim, o ranking de iniciação de pagamentos, os dois principais são empresas de tecnologia. Uma é a PhoneFi, a outra é a do Walmart, e você vê que não tem banco. E a terceira, se não me engano, é um banco digital, um neobank. Então, assim, eles estão fazendo iniciação de pagamentos. Então, igual o exemplo que eu dei da Magazine Luiza, as pessoas estão usando essa interface desses caras para fazer o pagamento e o bolso deles está sendo o banco. Então, cara, isso é um desespero terrível para qualquer banqueiro aqui. Você fala, putz, uma experiência dessa vem para o Brasil, eu tenho um perigo de ser desintermediado da situação aqui e tal. Mas, enfim, eu adoro falar sobre de Índia, assim, a gente pode separar também. E aí eu ia fazer só acrescentar aqui, Coreia do Sul, que, cara, é absurdo. Eles têm 60% de adesão, assim, do Open Bank, então 30 milhões de 60%? absurdo, Nossa, assim, muita cara. coisa, né? Então, assim, eles são super pequenininhos, né? Então, 52 milhões, mais ou menos, de habitantes e 30 milhões de usuários. E é tão absurdo, porque, assim, lá eles têm algumas diferenças de estruturas que são fundamentais, assim, diferente do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, lá eles têm uma central que veio do governo, novamente, onde você consegue fazer o seu certificado digital, igual você tem um certificado de PJ. Você cria o certificado online, então, para quem nunca criou, você vai lá, você mostra sua cara, você prova que você mesmo, não sei o quê, faz isso 10 vezes e tal. Aí você vai e baixa um arquivo e fica no seu computador. Você provou que você e aqueles dispositivos estão seguros, você consegue sair autenticando em tudo que é lugar. Então, você meio que pega essa central, É tipo você uma chave, né, cadastra... Gabriel? Desculpa, Como se é fosse uma tipo um chave. token. Você carrega ele, é como se fosse uma hard wallet, vai para o pessoal do Bitcoin aí. E você carrega Exato. essa identidade para onde você quer. E aí você consegue, dentro dessa identidade, você consegue ir cadastrando os cartões, contas, tudo que você tem, e quando você chegar numa instituição nova, cheguei numa fintech. Então tá, toma aqui, com uma senha eu dou os dados do banco A, B, C, D, F, eu dou tudo de uma vez só. Então facilita absurdamente o processo. Então lá eles têm valores assim absurdos de engajamento, contas criadas e transações e tal. Foi um negócio que eu descobri assim recentemente e me espantou e foge um pouco desse eixo que a gente está vendo aqui de Reino Unido, Austrália, não sei o quê, porque muda fundamentalmente o que eles estão fazendo como identificação. Acho que a Open Bank possibilita isso muito, assim, a questão de a tua identificação online ser mais forte, você provar que você é você mesmo. E no Brasil, isso acho que isso ainda está meio embrionário. E lá na Coreia, esse negócio está super forte. Eu vejo falar isso na Índia também, que, para mim, olhando assim de fora, coincidência ou não, são lugares que a experiência é melhor. Então, eu estou vendo uma correlação entre, cara, eu consigo provar que eu sou eu mesmo, vou gastar mais tempo com isso? Se sim, eu consigo prover uma experiência muito melhor para o cara, ele não precisa ficar se autenticando toda hora, fazendo um processo super grande, assim. Mas é legal acompanhar, cara, olhar para o mercado, olhar para fora, é o que eu mais gosto de fazer, assim, que traz inspirações legais, assim, ainda mais agora que a gente está no Beabá, cara, a gente está construindo a casa agora, então agora que é a hora de ver decoração, ver Discovery, ver revistas aí para pensar qual vai ser a decoração da nossa casa, cara. E eu acho que assim, olhando para isso para fora, a gente começa a comparar com o que está acontecendo no Brasil, né? E acho que é legal a gente contar um pouco. E aí não sei se você quer contar um pouco como estão as fases aí, quero ver como é que a gente está estruturado, que aí a pessoa também vai ter uma noção. Putz, a gente está indo para o mesmo caminho, não tá? Para onde que a gente está indo, né? Legal. Acho que é bacana falar aqui que a gente tem alguns modelos de Open Bank, vamos dizer assim. A gente tem um modelo regulado, né, que é o que basicamente a gente está falando bastante aqui, é o que a gente está vendo na mídia e tudo mais. A gente tem o não regulado, que a gente vai falar um pouquinho depois. A gente vai ter um papo aqui para a gente falar da diferença dos dois, como é que funciona, vantagens, desvantagens, enfim. Mas olhando para o modelo regulado aqui no Brasil, como é que começou? Começou em 2020. Então, a gente tem as resoluções do Banco Central e as definições de quem participa, quem não participa desse modelo regulado, em 2020. A primeira entrega de Open Bank no Brasil foi em fevereiro de 2021, que começou com o compartilhamento dos dados das próprias instituições.
né? Então, dados abertos, dados públicos sobre os produtos, serviços, canais de atendimento que essas instituições têm. Então, elas começaram a compartilhar entre si, inclusive são APIs abertas, então qualquer um pode acessar esses dados, esses compartilhamentos de API, de dados das próprias instituições. Isso foi a fase 1 do Open Banking Brasil, em fevereiro de 2021. A fase 2, ela já trouxe a possibilidade de compartilhamento de dados dos próprios clientes. Tá? Então, aqueles comerciais que a gente viu das instituições na televisão, compartilhe seus dados, se cadastre aqui com a gente para quando o Open Banking estiver disponível, você ter vantagens, afim. Isso foi um movimento muito grande de fase 2 do Open Banking, compartilhamento de dados das pessoas, né, dos clientes. A gente também tem outras 2 fases, e depois isso foi quebrado em várias fases, tá, gente? De forma bem rápida aqui. Inicial 4 fases. A primeira foi esse compartilhamento de dados entre as instituições, o segundo foi o compartilhamento de dados dos próprios clientes, o terceiro é muito focado em iniciação de pagamento, assim como no Reino Unido, e encaminhamento de propostas de crédito, e uma quarta fase, que seriam demais serviços, então informações sobre investimentos, seguros, enfim. Aí o olhar se expande para N segmentos, tá? Mas é isso que a gente tem no Brasil hoje. As fases 1 e 2 acontecendo e a gente já vendo muita coisa rolando. Fase 3 ainda em desenvolvimento, muita especificação de como as coisas vão acontecer. Iniciação de pagamento lá com Pix inicialmente, mas a gente vai ter débito, a gente vai ter algumas outras formas de pagamento, especificações de compartilhamento de propostas de crédito acontecendo também, e para essa outra fase, N alusões, N estudos acontecendo para ver até onde a gente pode ir. Acho que é legal reforçar aqui que com essa proposta, cara, acho que o nosso Open Banking é o mais arrojado aqui do mundo, assim, né? Então, o Banco Central veio, assim, com o pé na porta, falou assim, vamos fazer tudo que a gente pode e vamos tentar, assim, entregar isso o quanto antes. Então, veio um cronograma que a gente sentia desde o começo que, cara, ele era muito otimista, era quase impossível entregar naquele prazo, mas era aquela história que eu falei lá do pai, né? Então, assim, ele dá uma apertada para o pessoal se mexer, porque se fosse muito tranquilo, muito espaçado, as coisas não iriam acontecer. Então, eu acho que é uma queda de braço que acontece ali entre bastante instituições e tudo mais, mas realmente, cara, a gente está colocando como meta, né? A gente está buscando encostar, tocar em soluções que várias outras empresas ou vários outros ecossistemas ainda não olharam. Então, é super comum você ver assim o pessoal curioso, querendo saber como é que está no Brasil, porque realmente a gente foi bem arrojado desde o começo. Com certeza, e não para, né? Cada hora, para quem está no meio aqui do Open Bank, cada hora é uma novidade, cada hora é uma mudança, cada hora é uma forma nova de fazer. E o Brasil não para de inovar, não para de trazer coisas novas, isso é muito bacana. E ainda mais, como eu disse, o brasileiro ele tem uma aptidão a adotar novas formas, novas tecnologias, né? Em troca de algum benefício, claro, mas a gente tem essa aptidão, que a gente aceita muito bem essas novidades, então acho que é um mercado que tem tudo para dar certo, né? Uhum. E eu tenho, assim, eu vejo que o pessoal vai ser criativo assim nas soluções. Eu acho que você tem como olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Então, eu sempre olho meio cheio, mas sem esquecer que tem uma parte ali que precisa acabar de ser preenchida, né? Mas eu acho que, assim, olhando para cá, a gente se propôs um negócio muito ousado. Acho que o lado bom é que todo mundo se movimenta e começa a se engajar logo. O lado ruim é que, às vezes, a gente falta um pouco de foco. A gente está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido foi, entre aspas, básico. Foi metade do que a gente está falando em fazer aqui. E eles estão vendo que tem muito para melhorar. Então, é uma orientação aqui, até uma pegada de produto mesmo, de startup e etc. Cara, tu faz o produto e vai melhorando ele. Agora, quando você consegue botar 4, 5 produtos ao mesmo tempo na rua, ter que melhorar os 5, provavelmente você não vai fazer tudo bem feito. Então, acho que hoje é um pouco dessa sensação, né? Então, se voltando lá no começo,
quando a gente pega o princípio do negócio. A gente pegou o princípio que o cara o cliente é o dono daquele dado. Ele pode levar o dado para onde ele quiser. É melhor a gente criar uma solução muito bem feita para que ele aproveite do que tentar fazer 5 e nenhuma delas agradar, nenhuma delas tá do jeito que a gente gostaria. Então, para mim, esse é um pouco do panorama. Avançamos muito, assim. Todo mundo que acho que trabalha no meio tá com mais cabelo branco, perdeu algumas horas de sono aí, passou alguns estresses, mas eu acho que foi para frente, cara. Quando eu comecei com o Open Bank, eu tinha o cabelo no ombro, cara. Aí só o pessoal assistindo o Ficava jogando, programa assim. para entender a piada, né? Tem que assistir no YouTube, pessoal, para vocês entenderem a piada. Isso aqui, gente, é API, isso aqui é autenticação. O que a fase 1 que é causou na sua negócio. vida, né, Gustavo? O que a A fase 1, fase 1 fase quase 2? nada, mas Fase a 1 quase 2... nada. A fase 1 caiu a franja. Aí na 2 caiu o resto. Mas é engraçado que assim, eu assustei assim em janeiro, fevereiro, falei, pô, o pessoal tá apanhando na fase 1, cara, que assim, para quem tá de fora, né, é infinitamente mais simples do que qualquer outra fase que a gente tem. Tava tendo até discordância de interpretação, assim, tinha gente que pegava um campo, era para botar um número, a pessoa botava uma letra, tinha uns negócios meio a parte a gente entende que é erro, parte talvez seja meio intencional, mas que a gente teve dificuldade desde o começo, e, cara, vai ser uma luta, igual o Reino Unido lá, cara. Estão batendo a cabeça até hoje, vão continuar, e se a gente não adotar uma postura humilde, assim, transparente, né, de dizer que, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não tá legal, a gente não vai conseguir levar isso até onde a gente quer, porque realmente a ambição é grande. Cara, o nosso sistema financeiro há muito tempo é referência para o mundo, né? Então, toda a parte de tecnologia nos nossos bancos, segurança, todas as formas que a gente tem de pagamento, já sempre foi referência. Não tenho dúvida que o Open Bank também vai ser, cara. Bom, pessoal, então é isso. Nesse episódio, a gente finalmente falou de Open Banking, né? Nosso tema principal aí do canal. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui era trazer informação nova para quem está chegando, ou mesmo ajudar a entender o assunto para quem já está com a gente. Esse episódio aqui tem muitas continuidades. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Não esqueçam de acompanhar a gente, seguir a gente aí nas suas redes sociais, né? Aliás, nas nossas redes sociais, mas na conta de vocês aí. E é isso. Valeu. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Gabriel. Deixo aí a palavra final com vocês. Obrigado, pessoal. É sempre muito bacana estar aqui falando. Infelizmente, tem esses limites de tempo, porque senão a gente fica o dia inteiro aqui conversando sobre isso. e vai embora. A gente vai ter um episódio aqui de 24 horas fácil, porque a gente tem bastante assunto para falar. E é muito bacana trocar informações com vocês. Acho que sempre agrega muito nessas nossas conversas. Então, obrigado para quem está ouvindo e até mais. Boa. Pessoal, de novo, agradecer aqui o convite para participar. Então, acho que a gente tem realmente muita coisa aqui para discutir, debater, dividir com as pessoas. Acho que vai ser bem legal essa interação. E, cara, agradeço aí todo mundo que ouviu, está acompanhando. Então, enfim, acompanha aqui o Banco Aberto. A gente vai trazer bastante coisa. Se quiser me seguir também em rede social, a gente deixa os links aqui. Acho que todo dia tem um negócio novo, a gente vai dividindo. E eu acho que mais do que nunca, acho que assim, fintech já é, acho que o ramo mais quente hoje do momento, assim, se pensar para startups. E Open Bank, sem dúvida, é o tema mais importante dentro desse ramo. Então, cara, é um assunto que está super quente, a gente tem muito aí para compartilhar. Agradeço vocês que acompanharam aí. Muito obrigado, pessoal.